Pessoal, a lei, a 14.133, ela já está valendo desde 1º de abril de 2021. Ela já está valendo. Tá? É que a gente tem essa ilusão de que não vai começar a partir de 1º de abril de 2023, por quê? Porque quando foi publicada a lei, ela entrou em vigor automaticamente. E durante esse período de 2021 até agora 2023, ela estava valendo tanto a lei antiga, que é a 8666, quanto a nova lei, que é a 14.133. Então, o órgão público ele poderia escolher qual que era a lei que ele iria utilizar para montar uma licitação. Ele poderia escolher a 8666 ou ele poderia escolher a 14.133. Não poderia mesclar, né? Ele não poderia criar uma terceira lei aí, né? Uma mescla entre a 8666 e a 14.133. Não. Ou ele segue rigorosamente uma ou rigorosamente a outra. Então, até então, a grande maioria dos órgãos públicos estavam utilizando somente a 8666. E por motivos óbvios. Uma é que ele já tinha essa afinidade com a lei durante pelo menos aí 30 anos, porque a lei foi de 93, e também porque é uma novidade para todo mundo. Assim como é uma novidade para mim, uma novidade para você, para ele também é uma novidade. Por quê? Porque você imagina, ele vai precisar fazer uma capacitação, ele precisa estruturar um edital do zero, porque não tinha modelo, agora já está saindo modelos pela nova lei, então está ficando um pouco mais fácil. Mas até então, ninguém tinha nada, não tem nada ainda tão concreto. Então, na dúvida, o cara estava usando a antiga, ninguém quer ser o primeiro, né? Ninguém quer ser o primeiro a publicar uma licitação pela nova lei. Ninguém quer ser, porque sabe que vai estar todo mundo olhando para ver como é que é. E a chance de dar alguma coisa errada é grande porque você não está familiarizado. Tanto para quem está conduzindo, no caso do órgão público, quanto para você que está participando, né, que é o fornecedor. Então, no começo, estava meio nebuloso. Agora, as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis. O pessoal está se familiarizando cada vez mais. Você já vê aí alguns vídeos na internet, você já vê alguns entendimentos, você já começa a se habituar e isso tende a ficar cada vez mais forte porque, de fato, a 8666 vai morrer, beleza? 1º de abril aí começa a valer a nova lei, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa é essa, desde quando ela, a abrangência, a segunda coisa, desde quando que ela está começando a valer, e eu já matei essa aqui para vocês, né? Já estava valendo desde quando foi publicado, porque durante esse período estava valendo as duas, tá? Outra coisa são princípios. Essa lei ela traz algumas coisas que não estavam compilados, digamos assim, na 8666, que são os princípios. Para você que não participou de uma licitação ainda, para você que não sabe o que é isso, está chegando agora no mercado, seja muito bem-vindo, é o melhor momento para você entrar. E eu vou te explicar de uma maneira bem simplória o que é um princípio, tá? O princípio ele é algo muito abstrato e você vai ter que trazer essa ideia para a sua realidade, para o seu caso a caso. Então, toda vez que você falar assim, quais são os princípios? Eu vou trazer 5 aqui, né? São mais de 20 que a nova lei traz, mas eu vou trazer 5 que são básicos aí para você que já estudou para concurso, são bem comuns, né? O famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vou te dar um exemplo. O que é o princípio da eficiência? É meio abstrato, você concorda? O que é o princípio da legalidade? A legalidade até que é fácil de você entender, mas tem alguns princípios que eles são meio abstratos, você não consegue visualizar ele. O que é? Você vai ter que adequar para a sua situação. Então, estou participando de uma licitação, o órgão público ele não divulgou o edital, por exemplo. Do nada ele está fazendo a licitação. Feriu qual princípio? Feriu o princípio da publicidade. Então, aí você traz para a sua situação, vê qual que princípio se adequa para você entender. Então, esses princípios, eles regem tanto a administração pública, claro, porque ela vai fazer a licitação tentando sempre respeitar todos os princípios, seguindo todos eles, e para você, quando se sentir lesado, o que é lesado, né? Se sentir prejudicado em algum processo, você vai utilizar justamente esse princípio para te ajudar. Olha, eu fui prejudicado com base no princípio tal, eu estou sendo prejudicado, ou a administração pública não seguiu o princípio tal. E aí, mais para frente, você vai entender que esses princípios eles são conflitantes entre si, dependendo da situação, tá? Eu não vou dar exemplos aqui, porque senão vai acabar ficando longo, mas você vai entender com o tempo que alguns princípios serão conflitantes. Então, eventualmente, você vai ter que escolher entre o princípio A ou o princípio B. Não dá para você abraçar os dois 100%. E aí vai muito da argumentação, não tem uma regra assim, né? Não existe uma hierarquia de princípios. Mas, dependendo da situação, você vai ter que levar mais em consideração um ou outro, beleza? Outra coisa, galera, que vai mudar nessa lei de licitações, que é uma das alterações que vai acontecer, já aconteceu na verdade, né? É justamente sobre as modalidades. Tem muita modalidade, tem 2 modalidades que vão sair e tem uma nova que está chegando.
né? Então, por exemplo, se você está acostumado a participar de convite ou de tomada de preços, essa modalidade vai deixar de existir. E vai começar quais são as modalidades que vão valer para a 14133? Vai ser concorrência, leilão, concurso, o pregão, e foi inserido agora uma nova modalidade, que nada mais é do que o diálogo competitivo. É uma regra nova e, na minha visão, eu acho que serão processos grandes, maiores, onde a maioria dos licitantes aí não vão participar, não vão se envolver nessa modalidade, tá? É a minha percepção, pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu vi na descrição dessa modalidade, o que se enquadra, quais são as regras, são para licitações grandes, para licitações muito vultosas mesmo, onde nós aqui, meros mortais, digamos assim, provavelmente não vamos participar. Eventualmente você que está assistindo essa live é um grande player aí do seu segmento e vai participar, mas acho que na grande maioria o pessoal não vai ter muito acesso, não é que não vai ter acesso, não vai ter oportunidade de participar de um diálogo competitivo. Show de bola? Então, 2 modalidades estão saindo e uma nova está chegando. E essas modalidades, principalmente a que está chegando, tem regras particulares e tem impactos. Você tirar algumas modalidades, outras vão acabar aparecendo muito mais. Então, na minha visão, foi uma boa mudança, né? Essa alteração aí nas modalidades. Tá? Eu não vou me alongar muito nas modalidades, pessoal, porque na grande maioria das pessoas hoje acabam participando do pregão. E vai continuar assim. O pregão ele ainda vai ser a modalidade soberana aí, ou que gira em processos, a maior parte de processos, tá? Tratando-se de licitação. Continua ainda, uma coisa que continua, então, apesar de não ser uma mudança, vale a pena ressaltar, continuam aqui outras 2 maneiras que o órgão público tem de contratar a sua empresa, que é a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Então, essas 2 maneiras continuam. Tem todas as suas previsões legais lá, vários incisos tratando de qual que é a condição para obras, serviços de engenharia, bens, serviços comuns e outras tantas que não tem nem limite, beleza? Então, as dispensas e a inexigibilidade continuam como uma forma válida do órgão público contratar a sua empresa, mas, volto a dizer, acredito que a maior modalidade aí de licitação, essa é a dispensa e a inexigibilidade, vai ser o pregão. Uma coisa que alterou agora também, a parte de habilitação. Na habilitação, tem algumas... tem várias mudanças. Eu deixei 2 aqui, que são 2 que vão impactar bastante, tá? Uma delas é o atestado. Foi flexibilizado a condição do atestado de capacidade técnica. Não necessariamente agora vai ser somente um documento expedido por uma empresa pública ou privada atestando que você entregou ou não o produto. Beleza? No caso, atestando que você entregou somente. Senão não é atestado. Flexibilizou isso. Entretanto, o que eu vejo poucas pessoas falando é o seguinte: flexibilizou, mas essa flexibilidade tem que estar prevista no edital. Então, se por acaso o órgão público vai aceitar qualquer outro documento que não seja o atestado, aquele clássico que a gente já conhece, inclusive tem modelo para você baixar aqui no nosso site, tem que estar previsto no edital. E aí, vai muito do começo. Se agora no começo os modelos dos editais já vierem prevendo essa flexibilização, vai virar meio que uma regra e todo mundo vai copiar e colar. Agora, se nesses primeiros editais o pessoal não colocar essa flexibilização, acho difícil alguém chegar lá e mudar depois. Então, vai muito do começo. Apesar de estar previsto na lei, a lei prevê que o edital poderá prever essa flexibilização, deverá estar previsto no edital. E a lei não vem falando que, por exemplo, uma nota fiscal vai ser aceita. A lei não fala isso. A lei fala que poderá ter uma flexibilização e que deverá constar no edital. Então vai depender desses primeiros editais aí, como vai estar prevendo essa qualificação técnica. Esse foi o primeiro ponto, que é bom, mas vai depender um pouco do órgão público se ele vai ser benevolente ali em colocar ou não. Outra coisa que eu coloquei para vocês aqui é o balanço. O balanço teve uma alteraçãozinha e agora ele vai presidir não só o ano anterior, mas o ano anterior e o outro ano também. Então são 2 anos de balanço para você apresentar para a habilitação da sua empresa. E os índices, ele não vem estabelecendo quais são os índices que vão ser exigidos, entretanto ele fala que não pode pedir índices aí fora da prática de mercado. Qual que é a prática de mercado? Eu entendo que é os que já vinham sendo pedidos antes, mas pode ser que não. Então, ele não vem estabelecendo quais são os índices, mas ele vem falando ali que deverá ser os índices mais praticados no mercado. Outra coisa que ele colocou aqui, que eu achei bem legal também, já está na lei, é que
ele pode pedir um capital social ou um patrimônio líquido de no máximo 10%. Então agora está tabelado, está taxado que não poderá superar 10%. Eu já vi esse entendimento antes, só que agora está na lei, né? Então agora eu achei legal que está na lei falando que não pode superar os 10%. Então eu achei bem bacana isso, facilita para muita gente aí, porque às vezes você via um edital um ou outro aí pedindo um patrimônio líquido ou um capital social com uma porcentagem muito alta, o que dificultava a participação de grandes empresas ou de algumas empresas. Beleza? Então, são esses dois pontos aqui que eu achei importantes compartilhar com vocês da habilitação. Não vou entrar muito no mérito, tá, galera? Porque, como eu falei, a ideia aqui é trazer para vocês uma pincelada para vocês buscarem depois se aprofundar, buscar um aprofundamento em cada um desses temas. Tá? Eu estou tentando dar uma pincelada e uma resumida para vocês, mas claro, tem exceções da regra. Por exemplo, o próprio balanço aqui, se você não tem 2 anos de empresa, não tem como você apresentar 2 anos de balanço, né? É uma das exceções da regra. Então, tem algumas exceções. Estou tentando trazer uma pincelada de modo geral para que vocês não fiquem aí sem informação. Busquem essa informação, dá uma lida na lei, né? Já fica ligado para participar da nova era das licitações que nós vamos fazer em breve. Então, vai ser mais fácil lá, a gente vai conseguir ter mais tempo, mais ferramenta para participar, para mostrar tudo isso para vocês. Beleza?